Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, estamos estudando lições bíblicas adultos, segundo trimestre de 2026, onde tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. A lição de hoje é a lição de número 10, onde tem como tema a experiência transformadora de Jacó. O texto áureo da lição: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Gênesis 28, versículo 15. A verdade prática da lição: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 17. Acompanhe a leitura. Partiu, pois, Jacó de Beerseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que seja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Aleluia! Pontos da lição, objetivos da lição, que são os objetivos específicos. Primeiro ponto, enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Segundo, expor as descobertas de Jacó. Terceiro, explicar o que era a coluna de Betel. A palavra-chave da lição é transformação. Introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era um conflito, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção, que seria sua após a morte de Isaque. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó a ir embora
para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Aleluia. Os pontos da lição. O primeiro ponto, um sonho que mudou uma vida. O segundo ponto da lição, as descobertas de Jacó. O terceiro ponto da lição, a coluna de Betel. Aleluia. Meus amados, queridos irmãos, esta lição aqui, a qual estudaremos hoje, está nos mostrando Deus traçando a linha do seu plano divino redentor no transcorrer da história da humanidade. Então, esta lição de número 10, este capítulo de Gênesis 28, todo o capítulo realmente é um capítulo muito importante. Aqui o autor colocou 28, 10 ao 17, mas nós iremos estudar desde o primeiro versículo. Iremos fazer uma leitura clara para que possamos entender. Por isso que temos que estudar versículo por versículo e fazer o comentário de cada versículo. Assim iremos entender esta lição de número 10. Mas primeiro vamos nos deter aqui na lição. Nós vemos logo no texto áureo, ou no próprio tema, a experiência transformadora de Jacó. Realmente, essa experiência que vai acontecer na vida de Jacó, neste capítulo, irá transformar Jacó. Aqui, Jacó realmente vai se transformar em outra pessoa. É uma transformação, feito nos diz a palavra-chave, transformação, metanoia. E aqui a vida dele, deste capítulo em diante, Jacó será outro homem, um homem transformado, um homem ciente da existência de um Deus verdadeiro. E tudo aquilo que lhe fora contado pelo seu pai acerca de Deus, aqui vai cair as escamas dos seus olhos e ele vai entender tudo de uma maneira sobrenatural. A verdade prática, após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma forma. Realmente, quando o Senhor ele se apresenta, ele se mostra na vida de uma pessoa, essa pessoa não é mais a mesma, porque teve uma experiência com Deus. Nós oramos, nós louvamos, nós lemos a palavra de Deus, mas outra coisa é ter uma experiência com o próprio Deus. Ninguém sai da mesma maneira. A transformação, que é a palavra-chave, metanoia, da nossa lição. O primeiro ponto da lição é um sonho que mudou uma vida. Uma escada que tocava o céu,
Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Jacó está fugindo da casa de Isaque e da casa de Rebeca, sua mãe, em virtude das ameaças do seu irmão Esaú, o qual jurara de morte, o qual o jurou de morte. Então, com medo, Isaque e Rebeca instrui ele e manda ele para a casa dos seus parentes, lá em Padã Arã, em Arã, ao norte da Mesopotâmia. Então, foi depois de todos aqueles acontecimentos que Jacó tomou a bênção de Esaú, que na verdade era dele, já por oráculo de Deus, que o menor, que o maior serviria ao menor. Então, aqui foi uma artimanha, né, uma maquinação de Rebeca, sua mãe, para alcançar, para ganhar, para que Jacó ganhasse a bênção. Mas o Esaú, realmente, ele não dava atenção, ele não ligava assim, não dava importância às coisas espirituais. Nós percebemos isso quando ele vende a sua primogenitura. Mas aqui é a bênção do seu pai, que seria dada ao primogênito. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Então Esaú iria receber esta bênção da parte de Isaque, seu pai. Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Mas Isaque e Rebeca sabia da promessa, sabia do oráculo, do que quem seria realmente o portador da promessa, e seria Jacó. Mas aqui eles estão querendo dar uma ajuda a Deus, a acelerar o processo, e atrapalha tudo. E aqui Rebeca vai sofrer, Jacó vai sofrer bastante por causa disso. Mas a partir daqui, quando ela despede o seu filho Jacó, é a última vez que ela vê Jacó. Ela não vai ver mais o seu filho. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus, e o anjo de Deus subia e descia. Nós iremos detalhar quando estivermos estudando o comentário, não é isso? Que os anjos são espíritos ministradores, nós já sabemos, para aqueles que hão de herdar a salvação. Era através de Jacó que iria sair as 12 tribos de Israel, e um dos filhos de Jacó, né, ele realmente, da linhagem deles, iria surgir mais adiante a vinda do Messias, e apontava para Jesus Cristo. Então, eles trabalham, os anjos, para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. O anjo disse: Maria, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Nós vemos aqui uma concepção sobrenatural, um milagre da parte de Deus, a qual
José não estava entendendo ainda, mas o anjo aparece a ele para esclarecer o que realmente estava acontecendo, porque José queria deixar Maria secretamente para não defamá-la. Porém, o anjo, né, do Senhor apareceu a ele e disse que não era para ele deixar ela de forma alguma, não é isso? Porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, encontramos a referência. Segundo, em número 12:6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falava seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó, ele nem imaginava a dimensão daquela terra. Todo esse episódio aponta, né, para Canaã celestial. Sua descendência, certamente Jacó estava temoroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonho e lhe fez promessas. Primeiro, prometeu dar-lhes a terra que ele estava, né, ali deitado naquele momento, né, na noite sombria. Depois prometeu que sua semente seria numerosa como o pó da terra, né, e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque, e em sua semente será como o pó da terra. Aleluia. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria tornar a terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que se cumprisse o que lhe havia dito. Então o Senhor promete. O nosso Deus não é um Deus para que minta, nem um Deus para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz. Quando ele promete, ele realiza a sua promessa. Então, em Gênesis, vamos para a leitura. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, e vamos estudar os versículos, do versículo 1, vamos fazer um pequeno comentário, né, até o versículo 22, né, que é toda a narrativa, né, são 22 versículos deste capítulo. Então, no primeiro versículo está escrito: então Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulheres das filhas de Canaã. Não? Então esse era a preocupação tanto de Isaque quanto de Rebeca, que este jovem não tomasse para si mulher das filhas de Canaã, porque não era da vontade nem de Rebeca e não era nem da vontade de Isaque, e principalmente não era da vontade de Deus. Deus não queria essa mistura. Então, as filhas da terra, né? Mas agora que Jacó era um objeto da bênção, sendo deste modo escolhido com respeito à primogenitura, o que tinha a ver com o Redentor vindouro ao mundo, foi imperativo que ele não se casasse com uma das donzelas cananitas, né? De Canaã. Por quê? Porque ela é de uma linhagem amaldiçoada.
era da linhagem de Cã. Então não poderia ser desta linhagem que vinham os descendentes, a semente, os descendentes, para que lá na frente surgisse o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que seria da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Então o medo era esse do patriarca. No versículo 2 e diz: levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora sim, ele está no caminho de Deus, o Jacó. Agora sim, ele está no caminho certo. Ele vai agora para a casa de Betuel, pai de Rebeca, né? E chegando lá, ele vai tomar para si uma das filhas de Labão. Na verdade, vai tomar para si duas filhas de Labão, né? A Lia a Lia é uma delas, né? E Raquel, né? Então, agora temos sim, que, né, vemos, né, que Deus vai tratar com ele de uma maneira que até então ele não tivera essa experiência. Ele não era um jovem de uma família temente a Deus, que o seu pai teve experiência com Deus, mas ele aqui, a sua mãe também teve, né, experiência com Deus, mas ele até o presente momento ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Observe o versículo 3, e o Deus onipotente, né? Aqui o onipotente, o todo-poderoso, é o El Shaddai, o todo-poderoso, como se apresenta também no versículo 17, capítulo 17, versículo 1, né? Quando ele se apresenta a Abraão, diz: eu sou o Deus todo-poderoso, não temas, anda na minha presença, ser perfeito. Então aqui é a mesma coisa, ele está dizendo: o Deus onipotente te abençoe e te faça frutificar e multiplique até que seja uma multidão. Aqui a designação do Deus onipotente, né, significa isto mesmo, é o Shaddai, que promete proteção e companheirismo. Então nesta jornada agora de Jacó, Deus está com ele, Deus está ao lado dele. Quando ele chega em Betel, Deus já estava lá à sua espera. É o Deus que protege, é o Deus todo protetor, é o Deus que está presente, é o Deus que anda ao lado, agora está ao lado de Jacó. Então ele diz aqui: frutificarei e multiplicarei até que seja uma multidão. Veja só, o Deus onipotente, isso aqui é a bênção, né, do Pai, né? E te faça frutificar. Essa bênção aqui, Adão, Noé, ele recebe também esta promessa, né? Frutificai e multiplicai-vos, não é isso? Ele recebe esta promessa. Então no versículo 4 diz assim: e te dê a bênção de Abraão e a tua descendência contigo, para que herdes e possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Que coisa mais linda, né? Então, aquela promessa que foi feita a Abraão, né? Agora Deus, mais adiante, que isso aqui é o Pai que está falando, que está abençoando ele na sua saída de lá de Beerseba, que ele está saindo de Beerseba, e ele vai para Padã Arã. Ele vai andar a pé aproximadamente 750 quilômetros a 800 quilômetros, isto andando a pé. Então era uma jornada que levava cerca de aproximadamente 30 dias de caminhada. Vamos ver isso mais adiante. Então o apóstolo Paulo, ele fala da bênção de Abraão,
que significa justificação pela fé. Vamos ver isto. Abra a sua Bíblia, meus queridos irmãos, no livro de Gálatas, Cartas aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 15, até o versículo 16. A gente vai compreender, né, que nós também somos herdeiro, né, desta bênção, desta promessa, né? Observe, Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios somos nós, né? Por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então, nós alcançamos, né, esta graça, este favor imerecido pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós abraçamos também esta promessa. O apóstolo Paulo nos dá esse ensinamento. Então, significa justificação, né? Refere-se ao pecador crente que é justificado diante de Deus simplesmente tendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que dele fez na cruz, naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. Assim despediu Isaque, aqui já no versículo 5, assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Aqui, Isaque parece estar voltando para o caminho da fé, né? Que é o próprio Jacó, né? Para o caminho da fé. Já não há um intento de substituir Esaú por Jacó, nem de minguar os privilégios do último, pois com ânimo afável ele abençoa o filho menor e lhe confirma a posse de todas as bênçãos abraâmicas. Então Deus quis que fosse assim. Vamos ver que realmente foi da vontade de Deus que isto acontecesse. No capítulo 25, no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 23, olha a confirmação. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui estava dizendo que aquele que nascesse primeiro era o maior, era o primogênito. Então, pelo oráculo, ele vai servir ao menor. E quem é o menor? É Jacó, o suplantador, aquele que agarrou o calcanhar, que nasceu com o seu irmão, né? Mas ele não foi o primeiro a nascer. O primeiro a nascer foi Esaú. Então, isso aqui foi porque os meninos, né, já competia, os meninos já lutavam dentro do ventre da sua mãe. Olha o versículo 22, suba mais um pouco. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então mostra que Rebeca tinha também comunhão com Deus. Ela foi orar, ela foi perguntar ao Senhor. Alguns comentaristas dizem que foi perguntar ao próprio Isaac, né? Mas porque Isaac é profeta, fala com Deus. Mas aqui a palavra, o texto é claro, diz que ela perguntou ao Senhor. Então no versículo 6 do capítulo 28, e vendo Esaú que Isaac tinha abençoado Jacó e que o tinha enviado a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que quando o abençoou tinha ordenado, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Veja só,
Vamos ler novamente atentamente e lento, para que o irmão compreenda. E vendo Esaú que Isaac tinha abençoado Jacó, ele viu, né, na saída dele, né? O texto é claro, abençoado Jacó, já tinha abençoado, na saída não, já tinha abençoado quando ele estava no leito de morte, né? Ele pensava que ia morrer, mas o velho patriarca Isaac, ele viveu mais 40 e poucos anos, mas já estava cego. Então Jacó, Esaú sabia que ele já tinha recebido, que Jacó já tinha recebido a bênção, e que tinha enviado a Padã Arã, ele sabia que foi enviado também a Padã Arã, para tomar a mulher dali para si, e que quando o abençoou, tinha ordenado dizendo, não tomarás mulher das filhas de Canaã. Veja só, ele viu, escutou tudo isso. Esaú, não sabendo nada do caminho da fé, o que é que ele faz? Ele conclui erroneamente que o motivo pelo qual Isaac, não é isso? Deu a Jacó a bênção foi porque ele, Esaú, casou-se com uma das filhas cananitas. E isso não foi verdade, né? Porque realmente não era para se misturar com as donzelas da terra, né? Porque as linhagens delas era de uma linhagem amaldiçoada, era a linhagem de Cã, né? Então ele pensou que foi por causa disso, e que Jacó tinha obedecido a seu pai e a sua mãe e havia ido a Padã Arã. Aqui, ó, aqui é a obediência. A obediência mencionada aqui de Jacó era o oposto que fez Esaú, né? Esaú, ele casou-se com mulheres da terra, com as canaítas, duas hititas, né? Duas mulheres hititas. E mais adiante, ele, para tentar, eu penso assim, como alguns comentaristas também, para tentar consertar o seu erro de ter casado com as filhas de Et, né? Então ele vai adiante procurar uma da sua linhagem e vai se casar com uma das filhas de Ismael. Ismael, nesta época, já não era mais vivo, né? Já tinha morrido. Então ele casa com Maate, a filha de Ismael. Vamos acompanhar e a gente vai chegar lá. Viu deste modo Esaú que as filhas de Canaã não eram mais aos olhos de Isaac, seu pai. E se foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher além das suas outras mulheres, Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, Ismael, filho de Abraão, neste período, ele não existia mais, já provavelmente já tinha morrido. Então, veja o que ele está querendo agora, Esaú, consertar, mas já é tarde, porque ele já vendeu a sua primogenitura, né? E a bênção aqui já foi dada a Jacó, seu irmão. Então ele pensou que foi por causa, né, das filhas de Et, né, que eles tinham se casado, e que ele, por isso, não recebeu as bênçãos do seu pai. De fato, Ismael já tinha morrido vários anos. Portanto, Esaú foi à família de Ismael. A verdade é que Ismael não estava mais perto de ser aceito do que as filhas de Canaã. Ele havia rejeitado há muito tempo o Espírito Santo de Deus já havia rejeitado a Ismael, né? Rejeitado no sentido de não ser da descendência dele, né? Que iria dar continuidade, né, ao processo da redenção. Então, não foi da vontade do Espírito Santo, por isso que ele já estava bem separado, já tinha sido expulso da família espiritual. Ele não fazia, Ismael, ele não fazia parte da família espiritual. Por quê? Porque Ismael, ele foi um erro de Sara aí com Abraão, né, querendo ajudar Deus, querendo acelerar o processo. Então ele foi o filho da carne, então ele foi o filho da obediência. Ele não era o filho espiritual como Isaac, não é isso? Como Isaac. Então o Espírito Santo já tinha afastado ele
de sair, então ele vai errar novamente, ele está indo para a carne, aqui ó, Esaú está indo para o outro lado, então não há diferença entre o pessoal de Canaã, entre as donzelas hititas e as donzelas, as filhas de Ismael, né? Então o Espírito Santo tinha expulso da família espiritual de Abraão, representando todo crente que não entende o verdadeiro caminho da fé, né? Então ele não estava ainda entendendo os verdadeiros caminhos da fé. E sim, agora o seu irmão Jacó já estava compreendendo bem isso. Nós iremos ver a transformação de Jacó no versículo 10, que foi colocado, né, até o versículo 29. Versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Jacó, ele parte sozinho, né? Não tem ninguém com ele. Ele não leva servos. Ele não está sendo acompanhado por ninguém. Mas Deus está com ele em todo o processo, desde a saída até aquela visão estonteante, sobrenatural, aquele acontecimento espiritual, místico, que foi o que aconteceu aqui em Betel, que antes era Luz, né? Então vamos ver. Então Jacó não estava sozinho, né? Mas Deus e todos os santos anjos estão com ele, como nós iremos ver. Tem os anjos, né, que são enviados para aqueles que irão lhe herdar a salvação. Nós vemos nas Sagradas Escrituras, percebemos isso, né, que os anjos sempre, né, aparecem. Começou lá em Gênesis 12, né? Os dois anjos, mas o Senhor aparecendo a Abraão, e vai ser assim muitas vezes nas Escrituras. Então, não só Deus está com ele nesse trajeto, como também os anjos. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre seu travesseiro, e deitou-se. Veja bem, quando ele sai lá de Berseba para Harã, Padã Arã, né, que é o norte da Mesopotâmia, quando ele percorre uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, o trajeto durante um dia todo de caminhada, uma caminhada acelerada, provavelmente com medo do seu irmão, pensando que Esaú estava atrás, né, tentando alcançá-lo para o matar, e também com medo das feras, porque este lugar aqui havia bastante animais ferozes, animais selvagens, mas ali também era uma terra de pagãos, era uma terra de inimigos. Ele poderia ter encontrado também um inimigo no meio do caminho, mas Deus estava com ele. Os anjos também estavam com ele, e ele não o sabia. Veja só, o sono representa um sono representa ele cessando sua atividade pessoal, né? Ele cessou a sua caminhada durante todo aquele trajeto, andando em ritmo acelerado. Quando o sol já estava se pondo, ele já estava bastante cansado. E ele pega uma pedra, veja, uma pedra, né? Um jovem, né, que tinha as suas regalias, vivia aos pés, a saia da mãe, né, como fala-se aqui no Nordeste, né, mimado, né, com todo o seu conforto, né, um travesseiro bom para dormir, uma cama boa para dormir, um lençol bom, um cobertor bom para se cobrir,
Agora ele está em um lugar hostil, não tem um travesseiro, não tem nada, mas ele está muito temeroso, ele está muito cansado, né? E ele está aflito. Então o cansaço o venceu. Então ele pega aquela pedra e coloca para dormir, quando ele terminou toda a sua atividade. Quando chegamos no versículo 12, e sonhou, e eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus que subia e descia por ela. Olha aqui, num certo sentido, né? Hoje, naquela época não, né? Naquele momento não, porque a revelação, eu digo assim, até na época de Jesus Cristo, né? Muitos não entendiam que Jesus Cristo era o único caminho, que Jesus Cristo ele é a escada, né? Ele falou certa vez isso, né? Ele mesmo mencionou isto no começo do seu ministério, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Abra sua Bíblia e vamos, eu já estou caminho aqui para abrir, João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 51. Olha o que Jesus está falando. E ele disse, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! O que é que Jesus Cristo aqui está dizendo? Que ele é o único caminho, que ele é o único acesso, que ele é a única ponte que leva ao céu. Então, Jesus Cristo é a única ponte que leva ao céu. Então, e ele sonhou, né? Estava cansado, e o Senhor lhe deu esse sonho maravilhoso, né? Dos anjos subindo e descendo, e o Senhor lá no topo, né? Que no hebraico, no original, diz que os anjos estavam subindo e descendo, e Deus estava ao lado dele, né? O original diz que é ao lado, mas na versão diz que ele estava no topo, né? No topo, tocava no céu. Versículo 13, e eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse, eu sou o Senhor. Aqui já não é mais como foi lá no começo, nos primeiros versículos, né? Aqui ele diz, eu sou o Senhor. Aqui este Senhor é com letra maiúscula. Se é com letra maiúscula, toda vez que aparece o Senhor com letra maiúscula, nas páginas das Sagradas Escrituras, tá aqui, principalmente aqui no Antigo Testamento, está se referindo a Yahvé. Quando fala do Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. Então aqui é o Deus Todo-Poderoso. Aqui, ó, as palavras no alto, no hebraico original, pode ser lida como junto a ele, né? Ao lado dele. Não só descia os anjos pela escada até Jacó, mas também Deus, né? Também Deus mesmo desceu. Deus desceu do céu para ficar ao lado de Jacó. Aleluia, que privilégio. Aleluia. E a escada de glória, né? E parou junto a ele, ao patriarca destituído e com uma pedra como um travesseiro, literalmente saindo a força desta terra, né? Que ele fugiu lá de Beceba, né? Foi obrigado a sair de lá com medo, porque o seu irmão queria vingar-se dele, queria matar ele. Então a sua mãe temeu muito, os pais temeram e despiram aquele garoto, se despediram dele, mandando ele para a casa dos seus parentes, né? Para que ele pegasse para si, né? Tomasse para si mulher, né? Da sua descendência. Então, no versículo 14, e será a tua descendência, aqui olha, quando ele, aqui, eis que o Senhor estava no alto, qual disse, versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, né? E o Deus de Isaque,
e a terra que estás deitado lhe darei a ti e a tua descendência. Aleluia. Olha ele reafirmando a promessa. E será a tua descendência como o pó da terra, diz, como as estrelas do mar lá no passado, né? Como a areia do mar, né? Como as estrelas do céu. Mas ele diz agora como o pó da terra, é o pó da terra. Quem vai contar o pó da terra? Quem vai contar a areia do mar? Quem vai contar as estrelas do céu? Realmente seria uma descendência muito grande. Sua descendência como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, em todas as famílias da terra, né? Serão benditas em ti e em sua descendência. Tudo isso fala de Cristo, né? Que é uma bênção, o seu evangelho. Por meio da cruz, aleluia, seria de fato e foi para todo mundo uma bênção maravilhosa. Aquilo que Jesus Cristo realizou no Calvário, aquilo que o Filho de Deus realizou na cruz, né? Consumando a obra que Deus lhe deu para fazer, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Isso realmente foi uma bênção da parte de Deus, aleluia, para o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa descendência toda, né, iria culminar no Messias e iria também nos abraçar essa promessa como gentios, como está lá em Gálatas 3,16, né? Que nós abraçamos essa promessa também, que a promessa foram feita a Abraão e a sua descendência, e não diz e as suas descendências como falando de muito. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo no lugar, e a tua descendência, né, em Cristo, que é Cristo, aleluia, glória a Deus. Então nós abraçamos a promessa também. No versículo 15, e eis que eu estou contigo e te guardarei por qualquer lugar onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que tenhas completado o que tenho falado, né? O Senhor havia dito a Jacó, estou contigo. O Senhor disse, guardar-te-ei, né? Te farei tornar para esta terra, não te deixarei, aleluia, não te deixarei. Isso foi importante demais, esse não te deixarei, até que tenhas completamente completado o que tenho falado. Essas mesmas promessas que Deus fizera ao jovem Jacó, digo jovem, mas aqui ele já estava provavelmente com 77 anos, provavelmente com 77 anos. Jacó, Isaac estava aqui com 136 anos aproximadamente, porque Jacó nasceu quando ele tinha aproximadamente 60 anos. Então, as promessas de Deus sendo reafirmadas. No versículo 16 diz assim, ó, e despertando Jacó de seu sono, disse, certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Pela primeira vez, o Senhor revela a Jacó, é revelado a Jacó, né? Ele não tinha tido ainda uma experiência, né, com Deus, né? Então, é esta noite em que Jacó se tornou nascido de cima. Aleluia. Jacó aqui é convertido. Jacó aqui é outra criatura. Aleluia. Aquelas coisas do passado de Jacó ficaram para trás. Aleluia. Depois desse encontro com Deus, ninguém fica da mesma forma. Aleluia. Então tudo isso nos diz que todas as esperanças, né, as esperanças da carne, têm que morrer, né, para que o Espírito Santo habite. Então, Jacó, ele era carnal, mas Esaú era pior, Esaú era profano, Esaú era devasso demais. Então Jacó deixou tudo aquilo para trás. O Esaú não, o Esaú ele foi arrumar outra mulher que não era também da linhagem, errando no seu caminho da fé. Mas Jacó aqui está acertando no caminho da fé. No versículo 17 diz assim, ó, e teve medo e disse, quão terrível é este lugar, este não é o outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Aleluia. Poderia ser traduzido como quão assombroso, né, é este lugar.
A porta do céu. Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Aleluia. Toda a escritura aponta para Jesus. Aleluia. A porta do céu. Ele falando, a porta do céu. A escada aponta para Jesus, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a escada, ele mesmo disse, né? Eu sou a escada, e verão os anjos de Deus subindo e descendo através do Filho do Homem. Então, através do Filho do Homem, os anjos estavam descendo ali por onde? Pela escada. Aleluia. Então, nós temos acesso ao céu só através de Jesus, só através daquilo que Jesus fez no Calvário. Aleluia. E no 18, se levantou cedo pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. A pedra também aqui, nós observamos, é um tipo de Cristo, né? E o azeite, ele serve também aqui como um símbolo do Espírito Santo. Então ele ungiu aquela pedra, né? Ele ungiu aquela pedra com azeite, aqui no último dizer, e derramou azeite em cima. Veja, então o azeite, ele é um símbolo, né, do Espírito Santo. Sem dúvida, o Jacó, ele foi inspirado neste momento pelo Espírito Santo de Deus a executar o derramamento do azeite. Aleluia. Então nós já temos a escada, nós já temos Deus, e agora temos o azeite que representa o Espírito Santo, a Trindade. Aleluia. O versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, embora o nome primeiro daquela cidade fosse Luz. Betel significa casa de Deus, né? E Luz significa separação. O Senhor pode tornar a luz, aleluia, aleluia. O Senhor pode, aqui está escrito no comentário, o Senhor pode tornar a luz uma casa de Deus, mas só quando o crente está separado do mundo. Jacó está separado daquele mundo. Jacó agora é outra pessoa. Jacó agora é nascido de novo. Aleluia. Então, ele transforma, né, aquele lugar, luz, na casa de Deus, que é o lugar que todos nós temos que estar, é na casa de Deus. Por quê? Porque é na casa de Deus onde há comunhão. Quando eu estou falando de casa de Deus, né, eu estou falando de um lugar escolhido por Ele. Este lugar aqui foi escolhido por Deus, para que Jacó tivesse essa experiência. Um lugar escolhido para nós, para que possamos adorar a Deus, aquele que reina para todos sempre, o único Deus verdadeiro, né? Mas nós somos igreja, nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse certa vez: não sabeis vós que sois templo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aleluia. No 20º, ele fez Jacó um voto, né? O primeiro voto aqui registrado nas Sagradas Escrituras, encontra aqui no versículo 20, um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que irei, e me der pão para comer e veste para vestir. Aí no versículo 21, e se eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Veja, ele está querendo aqui, está colocando aqui, a palavra diz aqui, se, uma condição, mas nós não podemos traduzir desta maneira. Ele não está impondo condição, porque ele já tem certeza que ele é o Deus do seu pai e é o seu Deus também. Ele ficou temeroso com esta presença. Aqui eu posso dizer assim, ó, visto que Deus está comigo, né? É o voto, né, que ele está dizendo. Visto que Deus está comigo, né? E me guardar desta viagem, eu posso traduzir assim, visto que Deus está comigo, não se, né? Ou já que Deus está comigo, né? Pode ser assim também. Se eu não me engano, a tradução do original sai parecido assim, já que Deus está comigo, é mais certo. No 21, e se eu voltar para casa, ó,
visto voltarei para casa, né? O Senhor será o meu Deus, e esta pedra, né, a pedra que representa Cristo, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus. Nós percebemos que Abraão também teve um encontro, né, com Deus. Ele edificou também, Isaac, né, edificou altares, Abraão também, altares, né, próximo a Betel. Não foi próximo deste lugar, não foi deste lugar precisamente, mas foi próximo, né? Então, ele diz aqui, olha, visto, né? Podemos traduzir assim, livre das ameaças de Esaú. Ele está dizendo, ó, se eu voltar em paz, né? Então, livre, meu irmão já tenha me perdoado, né? Aí sim, aí vem aqui no versículo 22, esta pedra e põe por coluna será a casa de Deus, né? Tudo isto aponta para o Espírito Santo, né? Tudo isso aqui, ó, prepara a cena para que o Espírito Santo faça do crente o seu santuário, não é isso? E tudo o que me deres, certamente apartarei para ti o dízimo. Obviamente significa que Jacó deu o dízimo de seus vastos rebanhos a Deus, né? Mas como foi que não tinha um templo naquela época para ele ter dado, né, o dízimo ao templo? Como foi isso? Será que foi as pessoas, né? Ele ajudando as pessoas em tudo que tinha? Veja o que diz aqui um dos comentários que estou aqui. Obviamente significa que Jacó deu o dízimo de seus vastos rebanhos de ovelha e de gado ao Senhor como um sacrifício. Se de fato foi o caso, encontramos agora Jacó que oferece sacrifícios num grau como nenhum outro. Se o dízimo que propomos dar ao Senhor não avança a grande mensagem de Jesus Cristo e ele crucificado, né? Então tem alguma coisa errada. Então ele fez um sacrifício, né? Uma promessa, e isso aí seria um sacrifício, dar o dízimo. Não é a primeira vez que é mencionado uma pessoa dando dízimo. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né, lá em Gênesis 14, no versículo 18 ao 20. Então, meus queridos irmãos, nós fizemos um comentário rápido, né? Muito rápido, porque realmente não dá tempo a gente fazer um comentário por completo. As descobertas de Jacó, tópico 2. Jacó descobriu a presença de Deus. Foi um encontro que ele teve, né? Quando ele sonhou, né? Aquela revelação, Deus se revela, vem sendo assim, de várias maneiras, sonhos, visões, né? Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, né? Lá em Atos, capítulo 2. Então, Deus se revela de várias maneiras, mas a maior revelação de Deus para toda a humanidade foi o seu Filho. Aleluia! Ele se fez revelar através do seu Filho, glória a Deus. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, como revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este lugar não é este lugar, senão a casa de Deus. Foi uma experiência mística, foi uma experiência extraordinária deste patriarca. Então, como já falei, não basta só ler a Bíblia, não basta só... isso é muito importante. Não basta só orar, isso é muito importante. Mas importante mesmo na vida de um crente, na vida de um homem de Deus, é ter uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Você já teve algum sonho? Deus já falou com você de alguma forma? Então, essa é sua teologia. Aleluia. Esse é o seu estudo de Deus em você. Abraão teve a sua teologia, teve o estudo, ele teve o conhecimento de Deus real.
Você teve essa experiência, sem ser por livros, sem ser por teologias sistemáticas, comentários bíblicos, pela própria Bíblia, você já teve essa experiência mística, espiritual com Deus? Aleluia. O terceiro ponto, a coluna de Betel, a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu mostrar a sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena em sentido. Então aqui ele já está fortalecido, aqui ele já está agradecendo a Deus, porque ele está sabendo que Deus vai estar com ele em todo momento, Deus vai estar ao lado dele em todo momento. Aleluia. Então ele faz aqui promessas a Deus, né? A promessa de dar o dízimo. O voto de gratidão, a gente já viu, após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de gratidão. E de gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Então concluímos aqui a lição, né? O concerto de Deus com Jacó, né? Ele reafirma a promessa com Jacó. Então a conclusão, a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão, em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra. Solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Aleluia. Deus, ele realmente, quando ele se revela para uma pessoa, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, esta pessoa não é mais a mesma. O apóstolo Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja de Deus, né? Um homem que assolava a igreja de Deus, um homem que andava com cartas, né? Tinha autoridade de prender e matar os cristãos. Certa vez ele está indo para Damasco, aleluia, aleluia, e ele tem um encontro de Deus na estrada de Damasco, e aquela luz apareceu diante dele, ele temeu, logo ficou cego, e disse: quem és, né? Ele disse: eu sou a Jesus a quem tu persegues. E esse homem transformou-se no maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igreja do cristianismo, o maior escritor do cristianismo, o maior teólogo de todos os tempos. Deus, atuando na vida dele, transformou, e ele abriu a mente dele, os olhos dele, para que ele percebesse a graça. Então, é pela fé que nós alcançamos esta graça. E não nos gloriamos nisso, aleluia. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Então, Jacó estava passando grande tribulação, mas agora ele estava se gloriando na tribulação, né? Estava agradecendo a Deus. Ele ainda estava lá no deserto agradecendo a Deus. Porque as tribulações produzem experiência. E a experiência é esperança, né? A esperança, a Bíblia diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Então nós louvamos a Deus por mais uma lição, né? Esse plano de Deus que está sendo linear até culminar no Messias. É através de Jacó que vai vir as 12 tribos. É através de um filho de Jacó, Judá, que vai culminar no Messias. Então, que o Senhor nos abençoe e até a próxima aula, que vai ser a aula de número 11. Fique com Deus.